capítulo eu dividi em duas partes, porque eu acho interessante o que vamos estar falando, compartilhando. Então eu optei em dividir em duas partes. Gênesis capítulo 35, dos versos 1 a 35, que diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multipliquem-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos como igreja para estudarmos as Tuas Escrituras. Fale, Pai, aos nossos corações, consola-nos, confronta-nos e edifica, Deus, a Sua vontade em nós. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sair de Gênesis 34 e partir hoje para Gênesis 35 é como se nós estivéssemos saindo de um deserto e indo para um jardim, de um pronto-socorro para uma festa de casamento. O ambiente de Gênesis 35 é de fé e obediência, e a ênfase é sobre purificação e renovação. Deus é mencionado 10 vezes no capítulo 35, e o nome usado para ele é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O melhor de tudo é que nesse capítulo vemos os peregrinos de Deus fazendo progresso e chegando ao lugar aonde Deus lhe havia ordenado. Porém, esse novo passo de fé dado por Jacó não evitou que passasse e enfrentasse outros problemas e outras provações. Durante esse tempo de renovação, Jacó ele sepultou o pai e a sua esposa mais amada. E para aumentar ainda mais seu profundo sofrimento, seu primogênito cometeu um pecado horrível. Ser um cristão vitorioso, irmãos, não significa escaparmos das dificuldades que a vida nos coloca e apenas desfrutar de dias ensolarados, de dias aonde não haverá preocupação. Ser um cristão vitorioso significa andar com Deus e fazer a sua vontade. É você andar com Deus pela fé, sabendo que Ele está conosco e confiando que Ele
nos ajudará para o nosso bem e para a sua glória, independentemente das dificuldades que Ele permitir que passemos. Amém? O cristão que está amadurecendo, ele não ora perguntando como posso sair dessa, mas ele ora dizendo o que posso aprender com isso. De acordo com as boas novas do Evangelho, não precisamos, irmãos, permanecer do jeito que somos. Nós não precisamos passar por aquela síndrome de Gabriela, de Jorge Amado. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, de jeito nenhum. Não importa quantas vezes fracassamos na nossa jornada com o Senhor, sempre vamos poder voltar, retornar para casa, se nos arrependermos e obedecermos de coração. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Davi, Pedro e agora com Jacó. Que lista, né? Temos a lista dos heróis da fé e lista daqueles que fracassaram, mas se arrependeram e voltaram. Talvez poderíamos incluir nossos nomes aqui nessa lista. Jacó, ele demorou por vários anos, como estamos estudando, num lugar que ficava a menos de 50 quilômetros de Betel, e pagou muito caro por essa sua desobediência. Eu, como tenho falado aqui, irmãos, a desobediência a Deus custa caro. Não desobedeça ao Senhor, não vale a pena. Então, o Senhor falou com ele, lhe disse para ir a Betel e se assentar, se fixar naquele lugar. Jacó sabia que Betel era um lugar destinado por Deus para ele e sua família, conforme lemos lá em Gênesis 31. Mas havia sido tardio em obedecer. Apocalipse capítulo 2, verso 5, nos recorda de algo que a gente não pode, irmãos, nos esquecermos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jacó havia construído um altar na propriedade que tinha comprado próximo a Siquém e chamou esse altar de Deus, o Deus Israel, conforme lemos em Gênesis 33. Porém, no entanto, contudo, Deus não se agradou com esse altar, porque queria que Jacó ele retornasse a Betel para adorar Betel, a casa de Deus. O Senhor recordou, lembrou a Jacó de sua situação desesperadora 20 anos atrás e de como ele havia sido livre daquela situação e o quanto o Senhor o abençoou. Em Betel, Jacó havia feito alguns votos ao Senhor e era chegada a hora de cumprir esses votos. Eu não sei quantos dos irmãos já fizeram votos aqui, não sei, mas cumpra os seus votos. Muitos dos problemas na vida cristã e na igreja local, irmãos, são resultados da nossa obediência incompleta. Sabemos o que o Senhor quer que façamos, começamos a fazê-lo, mas então paramos. Por algum motivo, nós simplesmente paramos. E quando não continuamos a obedecer o Senhor, a obedecer a Deus e a realizar a sua vontade, até mesmo aquilo que fizemos começa a morrer. As palavras de Cristo para a igreja de Sardes também são adequadas para nós nos dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, verso 2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." É animador ver Jacó assumir o controle da situação e testemunhar com ousadia e intrepidez o que Deus lhe disse e o que o Senhor fez por ele. Essas instruções aplicavam-se não apenas às esposas e aos filhos,
mas também aos servos de Padã. Uma vez que Jacó possuía grandes rebanhos e muito gado, provavelmente precisaria de um grande número de homens para ajudá-lo a cuidar de tudo isso. Jacó pediu um tempo de purificação para todos, sendo que a primeira coisa que precisava fazer era se livrar dos ídolos. Nós lemos aqui que as pessoas andavam com muitos ídolos, né? Raquel havia roubado os ídolos do lado do seu pai, conforme lemos lá em Gênesis 31. E Jacó sabia que havia outros falsos deuses escondidos no acampamento. Então era momento de purificar, limpar tudo, deixar tudo arrumado. A adoração aos deuses das nações pagãs sempre foi uma tentação para os israelitas. Moisés, ele precisou adverti-los sobre a idolatria antes de entrarem na terra prometida, conforme Deuteronômio 7. E Josué teve de desafiar os israelitas a abandonar seus deuses depois que haviam conquistado a terra. Até mesmo Samuel, irmãos, enfrentou esse problema em seu tempo. E os profetas repreenderam a nação em várias ocasiões por edificar santuários em lugares altos e ali servir a falsos deuses. A segunda instrução foi: purifiquem-se e troquem de roupa. A maioria das pessoas hoje em dia são acostumadas a ter água encanada dentro de casa, sabonetes perfumados e guarda-roupas, cheios. Outros têm até